Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leandro aqui, seu professor de matemática e também de informática. Tudo que termina com mática, mentira, quase tudo. Mas galera, olha só, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai dar sequência a nossos conteúdos de matemática básica para desesperados. Eu sempre gosto de falar aí para você que não teve uma base sólida ou para você que teve, mas assim não está relembrando alguns conceitos básicos. Então vem com a gente, fica com a gente aqui até o final, que a gente vai trazer aqui muito conteúdo para você. E claro, eu sempre gosto de dizer que isso aqui é um conteúdo básico para que você solidifique e tenha um alicerce ali para que você possa, nos próximos conteúdos aí de estatística, de a parte mais avançada de RLM, da própria matemática, você tenha um conhecimento até da parte de física. É mais fácil e não erre no trivial. Então é importante que você acerte o que é básico para que você possa avançar e acertar as questões lá na sua prova de concurso, na sua prova de Enem, ou onde você queira aplicar os conhecimentos matemáticos, que nesse caso você pode aplicar em qualquer lugar. E qual é o nosso tema de hoje? Cara, o tema de hoje é um tema muito bacana, é um tema que eu gosto muito porque ele está presente no dia a dia de todo mundo. Então ele vai estar presente na minha vida, na sua, e aí a gente acaba trabalhando com esse tema aí, com esse tema diariamente. Qual é? Então, na verdade, hoje a gente vai falar sobre, você deve ter visto aí no título, né? Porcentagem ou percentagem. Galera, eu vou colocar aqui na tela, dá um minutinho aqui que eu vou mudar aqui. E aí já está a nossa tela aí sobre o tópico de hoje, porcentagem. E aí só uma questãozinha de conhecimento, né? Porcentagem, galera, na verdade, é tudo que você vai fazer por 100. Certo? É um termo, na verdade, um pouco mais lá da Idade Média, mais ou menos, que vinha de percentum. Para que servia isso? Quando você queria falar sobre uma fração de algo, um pedaço, então era meio complicado. Você fala assim, me dá tantos... Como é que eu vou falar assim, me dá um pedaço? Mas qual é o tamanho desse pedaço? E aí alguém deve ter pensado, olha, e se eu pegar isso, né, que você quer me dar, o que eu preciso. Imagina uma barra de chocolate. Barra de chocolate. Tem uma barrona de chocolate. E alguém fala assim, ó, quero um pedaço dessa barra, mas que tamanho? Bom, pensando que eu vou dividir essa barra aqui em 100 partes, né, imagina que tenha dividido em 100 partes, então eu quero tantas partes dessas de 100. Então, tudo que eu pegar, então o por 100 é exatamente isso. Eu divido alguma coisa em 100 partes. E eu falo, me dá tantas partes dessa. Então, se eu falar assim, 10% é 10 partes de 100. Então, vou pegar algo, dividir em 10 partes e pegar 10. 35 são 35 partes de 100. 27,5, aí eu teria que dividir outra partezinha um pouquinho menor, mas exatamente isso, eu pego uma unidade, digamos assim, divido um objeto em 100 partes e vou pegar, né, o número que eu quero, certo? Então isso aqui é uma forma de a gente entender o que significa a questão percentual. E aí quando eu falo percentual, ela pode ser escrita de diversas formas. Então, por exemplo, imagine comigo aqui, eu quero escrever uma fração. Isso aqui, tá? Metade. Para que eu pudesse colocar isso aqui na metade, eu pego um objeto inteiro, vamos novamente imaginar nosso elemento chocolatístico aqui, e vamos fazer de conta que eu separei ele em 100 partes, e eu quero falar o seguinte, ó, pegando isso aqui, eu quero dividir em 100. Qual é a metade de 100? Imagina que são 50. Então, quando eu falo metade de 100, é 50%. Então, isso aqui eu sei que é metade, né? E é equivalente a isso aqui. E continuando, olha só que bacana. Já unindo aí os conceitos de tudo que a gente viu até agora. Isso é importante, galera, porque se você não assistiu às aulas anteriores, não tem problema. Essa aula por si só, ela fecha com o conteúdo, tá? Mas, presta atenção, os conteúdos de aulas anteriores, eles são úteis para que você... Deixa eu voltar aqui.
eles são importantes. Ah lá, agora foi. Eles são importantes para que você tenha essa base sólida. Então, se você está assistindo essa aula aqui, tudo bem, vai até o final dela, assiste, vai dar para você compreender tranquilamente, mas faço algumas relações com conteúdos já vistos, como fração, como decimais, com outras aulas que tem aqui no nosso YouTube, tá? Falando nisso, já está inscrito no canal, dá aquele like se você estiver gostando, se a aula está sendo útil para você, compartilha, faça o triplo C, né? Curta, comenta e compartilha aí com todo mundo. Já coloque no chat de onde você está falando. Deixa eu ver onde é que tá. O chat está desse lado aqui. Coloque aí de onde você está falando, tá? Qual é a cidade de onde você nos assiste, né? E quero que você me diga aí qual que é a sua dificuldade com a matemática também, né? Se porcentagem para você é de boa, é bem tranquilo, né? Se eu estou trazendo alguma coisa nova, vai colaborando aí, que isso é bom para que esse feedback é super importante para que eu possa saber se o conteúdo que eu estou fazendo é relevante para você ou não. Se não for, se a gente perceber, pô, a galera nem está curtindo muito, então deixamos aí o conteúdo de lado e aí é a vida que segue, beleza? Bom, voltamos aqui. Ah, lembrando, galera, que nós temos aqui, tá aqui na descrição e também vai estar fixado aqui, o link do nosso grupo. O grupo, na verdade, está aberto, não é um grupo fechado, não é para vender nada, tá? É um grupo, uma comunidade em que, se você está assistindo essa aula aqui, não está no momento que está sendo transmitida ao vivo aí, não entrou lá no site do AlphaCom, não baixou o material ainda, tem o material em PDF, tá bem diagramado, tá bonitinho lá para você, tá com exercícios extras, uma breve explicação do nosso conteúdo. Vai lá abaixo, mas se você está assistindo em outro momento, for tentar abrir no site, vai estar indisponível, tá? Então ele fica disponível só no momento em que você estiver aqui trabalhando, assistindo ao vivo conosco. Caso contrário, você faz o seguinte, entra no link do grupo, vai lá e fala, olha, eu perdi a aula de porcentagem, alguém consegue me mandar o material? Aí eu mando para você o materialzinho da aula e de aulas anteriores também, se você quiser, só solicitar que a gente faz o envio. E além disso, a gente deixa lá desafios diários, então a gente vai colocando conteúdos para você ali também, beleza? Bom, seguindo aqui com o nosso porcentagem, olha aqui uma coisa que eu quero mostrar para você. Agora falando um pouquinho mais do que a gente já vinha trabalhando, isso aqui na verdade, você viu que eu converti isso aqui numa base 100, né? Converti uma base 100. Então, imagina que aqui, metade é mais fácil, mas só para entender o nosso conceito, imagine que para transformar isso numa base 100, o que eu tive que fazer? Multiplicar por 50. E aqui em cima é a mesma coisa, ó. Para transformar isso aqui na mesma base, para manter, né? Vou ter que multiplicar por 50. Por isso que eu tenho esse padrão, esse modelinho que você está vendo aqui. E aí eu posso dizer que uma porcentagem, ou percentagem, como a gente já viu aqui também, os dois termos creio estarem corretos, a gente pode fazer ela por fração, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou dar aqui o exemplo de 50%. Eu posso fazer ela em decimal. E como é que faz em decimal, professor? Olha só, é só executar isso aqui, ó. Como a gente já viu, né? 5 dividido por 10, 0,5. Então aqui nosso exemplo em decimal. Ou ainda, olha só, claro que você já conhece, mas só uma curiosidade. Antigamente, muito antigamente, não sou dessa época, tá? Você queria colocar 50%, ele colocaria 50 PC, certo? Mas aí houve uma evolução, alguém trocou uma ideia, alguém falou, cara, tá muito, ó, não é 100. E se eu fizesse assim, ó, 100? Tá, mas quando eu quero dividir, eu não posso colocar uma barrinha torta aqui, né? E aí, opa, e se eu colocasse assim? Opa, surgiu o símbolo do porcentagem. 50%. Certo? Professor, você inventou isso aí. Dê uma olhada, galera. Tem uns livros aí que falam um pouquinho da história, só que eu simplifiquei ao máximo aí a história, né? Eu tenho uns livros aí que eu gosto um pouco dessa história da matemática. Acho interessante saber de onde surgiram algumas coisas. Então, só que eu não vou ficar te explicando o nosso tempo aqui. É um pouco escasso, então é melhor eu só te explicar como é que ela funciona do modo geral, tá? Bom, chegou aqui, então nós temos, lembrando, esses modelinhos aqui, dá para falar de porcentagem,
posso fazer em fração, posso fazer em decimal e é também usando o próprio símbolo da porcentagem, certo? Bem, agora é o seguinte, deixa eu limpar essa tela. E aí eu quero te mostrar algumas conversões que a gente pode fazer. Então eu já falei para você do meio, né? Então vou pegar aqui, ó. O meio a gente já viu aqui que isso aqui equivale a 50%. Eu vou manter por enquanto nesse modelo. Tá? E aí agora eu quero descobrir, por exemplo, quanto vale 3/5 em porcentagem. Vamos ver como é que vai ser a transformação nesse processo. 3/5 qual a porcentagem que isso representa? Meio é fácil, né? Saber que é 50%. Tá? Aí, olha o que dá para fazer aqui. Primeira coisa, lembra que eu tenho que converter ele numa base de 100. Aí aqui ficou fácil, né? Para transformar 5 em 100, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar esse aqui por 20. E então, da mesma forma, eu tenho que fazer a multiplicação por 20 em cima também. Isso aqui me dá 60. Ou seja, 3/5 equivale a 60% de alguma coisa. Tá? Professor, é importante saber isso? Olha, é importante você entender a construção, porque em algum momento você vai utilizar o método que for mais confortável para você, o que você achar que encaixa melhor naquele modelo mental que você criou para o seu aprendizado. Seguindo aqui, imagine agora, vamos fazer um outro teste. E esse aqui é um desafio para você. Quanto vale 1/8 agora em porcentagem? Peguei, né? Agora, para você converter isso aqui para uma base de 100, já não é tão simples, concorda? Então, como é que você vai converter isso aqui para uma base por 100? Existe algum número que você multiplicado por 8 dá 100? E aí? Bom, o que dá para você fazer é o seguinte, ó. Pega essa fração e você vai fazer, vou jogar ela aqui do lado e eu vou executar essa fração aqui, ó. Vou fazer essa divisão, porque é a mesma coisa, né? 1/8 é a mesma coisa que você pegar essa divisão aqui. Então aqui vamos fazer o seguinte, como 1 não cabe, 8 não cabe em 1, obviamente, a gente coloca um 0, aí novamente lembrando, tá? Caso você tenha dificuldades com multiplicação decimais, já tem na playlist a aula que explica passo a passo como que você faz essa multiplicação. Deixei lá prontinho, então lembra, o conhecimento nosso que está crescendo, né, o nível de dificuldade também, mas você sempre pode voltar naquele conteúdo que você tiver dúvida, assistir novamente. Caso mesmo assistindo novamente ainda ficou em dúvida, entra no grupo, manda mensagem, pergunta lá, olha, ainda não entendi, eu vou te ajudar. Tá? Então vamos lá. Como é que eu coloquei o 0 aqui? Agora cabe uma vez, né? 8, 2. Como a gente já está depois da vírgula, posso colocar o 0. Beleza. Aí aqui vai caber 2 vezes. Dá 16. 4. 4 que ficou fácil. 5. Né? 40 e resto 0. Subir um pouquinho aqui para auxiliar a nossa visualização. Beleza. Deixa eu arrumar isso aqui. Chegamos a esse fator aqui. Olha só, lembra que eu falei para você, olha aqui em cima. Ah, eu apaguei. Que eu poderia expressar isso aqui por fração. Então vou colocar de novo aqui, ó. A porcentagem pode ser expressa por fração. Certo? Ou por decimal. Decimal. E aí, quando eu tenho um valor feito em decimal e você quer converter ele em percentual, em percentagem, ali para o símbolo, aqui é muito fácil. Toda vez que chegou no valor que ele seja decimal e você quer jogar ele para o valor percentual, você sempre vai fazer a multiplicação dele por 100. Porque para chegar ali, em tese, você teve um valor que foi dividido por 100. Lembra? Então, eu posso dizer que uma fração equivalente
e a gente já falou sobre frações equivalentes, aí isso aqui seria 12,5. Certo? Então é o mesmo que eu dizer que eu teria aqui 12,5 por 100. Tá? Então, para o nosso entendimento, 1/8 é equivalente a 12,5%. Tá? Me diz aí se está fazendo sentido para você. Tudo certo? Estão acompanhando? Muito bem. Agora, eu vou aproveitar e subir um pouquinho mais aqui. Quero que você coloque para mim. Bom, na verdade é o seguinte. 0,02. Isso aqui, se você multiplicar por 100. E olha só, por que eu estou fazendo isso aqui? 0,2 multiplicado por 100. Essas conversões são importantes porque em algum momento você pode até confundi-las. Soma delas, né? Por exemplo, se eu quiser somá-las, né, a gente já viu aqui os dois decimais, seria 0,22. Eu vou até aproveitar esse mesmo modelinho e aplicar aqui. Então, sempre que for 0,02, isso aqui equivale a 2%. 0,2, 20%. E aqui, claro, só somar os dois aqui. Tá? Existem alguns modelinhos que são básicos para você sempre fazer multiplicação ali no valor decimal. Então, o que é importante? Você lembrar que toda vez que você tiver 1, isso aqui é equivalente a 100%. E tudo que for abaixo, se for no valor abaixo dele, tá? Você vai ter sempre menor que 100%, e se for acima é 100% mais um valor percentual. Por exemplo, deixa eu falar para você, 1,5, isso aqui quer dizer que é 150%, porque se 1 vale 100, né, então, porque o 1 é esse aqui, ó, 1 mais 0,5. E você sabe que o 0,5 é 50 por 100. Correto? Por isso que, ó, 100%, né? 100% de alguma coisa equivale a 1. E aqui vai ser 0,5. Essa noção é super importante para que você possa depois, lá na frente, dentro do seu raciocínio, saber quando um valor está sendo subtraído, quando ele está sendo, ou seja, descontado, quando ele está sendo acrescido, tá? Então ele está sofrendo, pode ser em juros, alguma coisa. Por isso, sempre que você tiver um fator multiplicante, né, 1, né, multiplicativo 1, está multiplicando por ele mesmo, ou seja, usando 100% daquele valor. Tá? Então, dito isso, vamos passar para a próxima ideia geral aqui, que é a seguinte. Tá? Na ideia geral, eu quero trabalhar agora com descontos. Descontos. Vou selecionar aqui. Agora imagine para mim, eu vou colocar aqui um valor fictício. Imagine que eu tenha lá 200. E eu quero saber quanto que é subtraído aqui 200 menos dois valores, só para a gente encaixar. Menos 10% e 200 menos 25%. Qualquer dois valores são mais fáceis para que eu possa o raciocínio em cima disso. Tá? O que muita gente faria aqui? O que seria mais comum? A pessoa fazer isso aqui, ó. 200, ver quanto que é 10% de 200. Correto? E aqui uma coisa interessante. Toda vez que eu falo em D, nesse sentido, esse D aqui é uma multiplicação. Multiplicação. Tá? Então é mesmo que eu falar assim, 10% vezes 200. Tá bom? 10% vezes 200, aqui vai dar para a gente entender o seguinte. Muita gente já sabe que 10% de 200 é 20. Às vezes nem sabe como é que surgiu, mas sabe que é 20.
Aí pega lá o 200 menos os 10% de 200 e constrói esse raciocínio. Mas aqui eu te dou alguns caminhos para que você possa usar esse raciocínio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 200 menos 10% de 200. E vou colocar um parênteses aqui, só para a gente entender esse conceito. 10% disso aqui, eu vou criando ele aqui, passo a passo, só para a gente analisar. Então tem 200 menos 10%. Tem gente que não gosta de trabalhar com o símbolo de porcentagem, então isso aqui pode auxiliar. Imagina, claro, professor, eu sei quanto que é 10%, mas esse raciocínio você usa para qualquer outro valor. E ignora um pouco a questão só numérica, tá? Usa ela de uma forma mais generalista. E aí, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui você sabe que 10 eu posso multiplicar, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Fazer os famosos cortes. Corte, multiplica. E aqui a gente vai ter, então, 200 menos 20, que é igual a 180. Certo? Ou eu poderia também converter isso aqui num valor decimal. Lembra? 10% é 0,1. 0,1. 0,1 vezes 200. Na verdade, é o mesmo processo anterior. E aí você vai ter exatamente isso aqui. Certo? Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Até aproveitar para abrir um parênteses aqui, até fazer ele em verdinho aqui, ó, parênteses, que é só uma dica, tá? Mas e eu acredito que a maioria já saiba, mas é assim, 10% de qualquer número é mover a vírgula para a esquerda. O que significa isso? A gente viu aqui, ó, 10% de 200, o que a gente fez? Moveu a vírgula para cá. Ou seja, isso aqui virou 20, correto? 10%, por exemplo, ó, 10% de 197, é só você mover a vírgula aqui, ó. 19,7. 10% de, sei lá, 3.249. Né? Moveu a vírgula. Esse aqui é o valor. 324,9. Tá? Agora fechou o parênteses aqui, que é só para você saber. 10% é um valor muito fácil e às vezes ele te pede outros valores. E aí você, às vezes, sabendo 10% dele, você já consegue fazer os múltiplos ali. Tá? Já auxilia pra caramba isso aqui. Vamos lá. Agora, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Eu vou multiplicar, agora vamos pegar aqui, ó. 200 menos 10% de 200. O que eu quero mostrar para você aqui? Eu quero que a gente chegue no que a gente chama fator multiplicativo. 10% de alguma coisa, eu posso fazer uma... Lembra da propriedade distributiva que a gente tinha? Então, eu posso dizer que 10% de 200 equivale a... Eu dizer a mesma coisa aqui, ó, menos 0,1 vezes 200, concorda? Que é 0% de 200. Só que se eu pegar todo esse elemento aqui, se eu pegar tudo isso aqui, eu poderia escrever da mesma forma, significa a mesma coisa, isso aqui, ó, 200 que multiplica 0, deixa eu apagar aqui. 1 menos 0,1. Concorda comigo? Tá, professor, de onde você chegou nisso aqui? Se eu fosse criar isso aqui, o que seria? Ó, 200 vezes 1 seria 200. 200 vezes 0,1, e aí eu teria o 20. 200 menos 20. Concorda ou não? Olha aqui, ó. Faz comigo, faz comigo. Ó. Depois eu vou voltar isso aqui, tá? Ó, 200, aí isso aqui, menos 20. Cheguei no valor que eu queria.
quero 180, que é 10% daquele valor. Tá? Então essa propriedade aqui, opa, apaguei sem querer ali o meu parênteses, vou escrever de novo. Olha só, coloquei o 200 em evidência, 1 menos 0,1. Então isso aqui, esse fator aqui vai ser um fator multiplicativo, tá? Porque eu multiplicar, como eu estou subtraindo, olha só, isso aqui vai dar quanto? 1 menos 0,1, 0,9. Tá? Esse sim é o que a gente chama de fator multiplicativo. Multiplicativo. Tá? Para que serve? Porque, na verdade, quando eu falo assim, ó, tire 10% de 200, o que sobra? 90%. Certo? Então, o que vai me sobrar é 0,9, que você já viu, que isso aqui multiplicado por 100, vezes 100, isso aqui vai dar 90%. Então, na verdade, o que eu quero saber não é necessariamente os 10%, a não ser que a questão ou a situação pergunte sobre isso. Mas o que eu quero saber é quanto que é 200 menos 10%. Então, eu quero saber quanto que é 90% de 200. Tá fazendo sentido? Beleza? Então, o fator multiplicativo serve para isso. Quer ver como é que a gente pode aplicar ele de uma outra forma? Imagine comigo assim, ó. Eu quero saber agora 200... Quero saber quanto é 25... 200 menos... ou fiz errado de novo. É isso que eu quero saber, ó. 200, estava fazendo certo, menos 25%. Tá? Essa aqui é a minha questão, essa aqui é o que eu quero saber. E aí, como é que a gente faz? Pode ser de diversas formas, né? Mas eu vou usar o raciocínio que a gente acabou de construir agora, tá? Para solidificar. Imagine que eu vou fazer isso aqui, ó. 200, e eu já sei que 0,25 é o mesmo que... 25% é o mesmo que 0,25 vezes 200. Certo? Opa, fiz o parênteses no lugar errado. Vou fazer de novo. Tá certo, tá certo. Fiz o lugar certo, filho. Ó, 0,25 vezes 200. Tá certo, é aqui mesmo. Tá? Para fazer essa construção, obviamente que você já sabe que se eu for fazer um modelo distributivo, né, aí no que a gente acabou de ver, seria o mesmo que eu multiplicar 200, já que eu tenho 200 aqui, esse aqui equivale a 1. Como eu estou fazendo uma subtração aqui, eu vou jogar menos 0,25 aqui, ó. Certo? Se eu multiplicar aqui, vai dar no mesmo resultado, não tem problema nenhum. Certo? 200 vezes 0,75. E aí, olha só. Fazendo isso aqui, este aqui é meu fator multiplicativo. Esse aqui é o meu fator multiplicativo. E eu posso multiplicar por ele, e eu sei que 200 vezes 0,75 é igual a 150. Tá? Então, quer dizer que se eu multiplicar esses valores pelo fator que eu quero descobrir, nesse caso, eu quero saber quanto é o desconto, né? Não quanto é o valor já aplicado, o desconto, então já tenho o valor total. Se eu quiser saber qual é o valor do desconto, aí eu consideraria apenas o 0,25. E aí, mais um macetezinho. Toda vez que você tiver algo que você queira saber 25%, 25% não é... Olha só, 25%. Posso simplificar? Vou simplificar por 25. Se eu simplificar isso aqui por 25, eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 4. Então significa que 1/4 é a minha fração equivalente a 25%. Lembra que eu falei que porcentagem pode também ser feita por fração. Então, o que significa ela ter uma fração de 1/4? Significa que 25% é 1/4 de qualquer coisa. Então, se eu pedir lá, pegar um valor mais tranquilo aqui, 800. Quanto é 25 de 800? Quanto que é 1/4 disso aqui? Então, vai ser 200. Só pega 800, divide por 4, você tem o valor aí, 200. Então tem alguns valores que são um pouco padrões, né, de você trabalhar.
Por exemplo, se você vai trabalhar com 20%, olha que bacana. Eu vou até fazer mais para baixo para não sujar muito essa tela aqui. Ó, esse aqui é um valor que também é fácil você ter a fração equivalente dele. 20% é o mesmo que 20 por 100. Ó, 20%. 20 por 100. Falei, ué. Isso dá 1/5. Beleza? Então, se você pegar alguma coisa, um valor, e dividir por 5, você tem uma fatia de 20%. Tá? Perfeito. Beleza. Usando essas ideias, agora eu quero mostrar um pouquinho sobre aumentos. A gente falou sobre desconto, eu vou falar aumento. Eu não vou usar o termo juro, tá, galera? Porque teremos aulas mais à frente que a gente vai falar sobre questão de juros compostos e juros simples. Não é a nossa hora agora. Aqui é conceito de porcentagem. Então, eu vou falar um pouco sobre aumento. Beleza? Falando um pouquinho sobre aumento, então vou usar o mesmo valor, tá? Usando a mesma ideia geral de antes. Então, aqui, olha só. Vou pegar aqui 200 mais 10%. Isso aqui vai dar, a gente já sabe que esses 10%, a gente já sabe que equivale a 0,1. Tá? Então, fazer isso aqui, eu posso dizer que 10%, porque esse 10% é do quê? Menos 10%, mas 10% de 200. Então, se eu fosse escrever o que eu estou falando, vai ser 200 menos 10% de 200. Ah, professor, é óbvio, né? Mas aqui é porque você vai fazer esse cálculo matemático, mental. Obviamente que você vai lembrar que 10%, 0,1, o D é vezes, e aqui o próprio 200. Certo? E aí, como eu fiz essa conversãozinha desse modelo, aí eu posso colocar esse 200 que está aqui nesse conjunto total em evidência, tá? Então, ó, esse 200 vai virar 1, né? Já que eu estou colocando em evidência aqui o 200. E esse menos esse valor aqui, que a gente já sabe que é isso aqui, vai ser 0,1. E aí, opa, desculpa, aqui é acréscimo, né? É acréscimo. Obrigado aí, pessoal que me alertou. Então, aqui é aumento. Tá? Só corrigindo aí para mim, tá, galera? Então, tira aqui. Tava com desconto aqui na mente. E aí, repara que agora eu vou multiplicar ele por 1,1. Então, desse modelo que eu tenho agora, eu já sei que eu vou multiplicando por 1,1, nós temos aqui 220. Certo? E o mesmo vale, o mesmo conceito, então vale, ó, para que eu possa multiplicar, por exemplo, por somar mais 25%. Então, sempre que eu tenho esse 1 alguma coisa, quer dizer mais que 100%. A gente viu agora no início da aula. Então, 1, alguma coisa é mais do que 100%. Então, se eu quisesse falar para você... Deixa eu dar uma limpada na tela aqui. Puxa para o lado aqui. Tá acabando meu espaço. Então, se eu quisesse pegar aqui, ó, 200 mais 25% de 200. Né? Então, vou colocar 200 mais 0,25 de 200, né? Está ali, vezes 200. E aí, colocando o fator multiplicativo, só para a gente entender, 1,25. Já fiz a continha direta aqui. Então, eu já estou colocando esse 1/4 aqui. Tá? Tranquilo até aqui? Ou seja, isso aqui equivale a 125% do valor. Assim como antes valia 110%. Tá? Muito bem. Agora, eu quero te mostrar um outro detalhe. Aumentos
aumentos e ou descontos sucessivos. Beleza? Aumentos e descontos sucessivos. Como é que eles funcionam? Galera, funciona assim. Imagine que você tenha lá sei lá, você tinha lá um podrão lá, né, um X podrão lá, vou fazer aqui até o desenho dele, ó. Tcharam. Aí tem uma alface, aí uma carnezinha aqui, um tomate, um queijinho. Esse aqui é o X podrão, tá? E aí ele valia um determinado valor, certo? Quanto que vale? Imagine, ele tá valendo 100%, é 100 reais. É 100 reais. Pô, é que ele é gourmet, tá? Ele é gourmet. Só para título de cálculo nosso aqui, tá, galera? Aí ele valia 100 reais. E aí o dono falou assim, ó, tá vendendo muito, eu quero aumentar 10%. E daí ele falou assim, mas ele viu que não vendeu bem, não deu muito bem. E depois, na sequência, ele tirou 10%. Falou, vou tirar esse 10% que eu coloquei porque já estava caro, a galera já achou mais caro ainda. Muito bem. E aí? Ele voltou para os 100 reais? O que você me diz? Ele acréscimos sucessivos. Vou pegar mesmo nesse caso idênticos. Eu aumentar 100%, 10%, depois eu reduzir 10%, volta para o mesmo valor? Então, imagine o seguinte, ó. Imagine que eu tenho um número, tem uma primeira situação que vai gerar um determinado valor e uma segunda situação que vai gerar o valor final. É isso? Então vamos pegar aqui, ó, só para entender nosso cálculo. Quando eu coloco 100 aqui, e aí você já sabe que é 10%, 10% moveu a casa, então eu estou adicionando mais 10, já estou fazendo o cálculo aqui direto, a gente já sabe que esses 10% aqui, ó, ao valor de N, equivale a 10. Chega a um valor de 110. Beleza? Agora, aqui é acréscimo. E agora eu vou subtrair 10%. 10% é o 10% daquele valor que eu tenho ali. Então lembra aqui, ó, se eu pegar esse valor aqui, mover a vírgula uma casa, então na verdade eu vou subtrair agora 11. E no final, meu valor ficou quanto? 99. Então você adicionar 10%, você subtrair 10%, então equivale a uma subtração de 1% do valor inicial. Tá? Faz sentido ou não? Agora eu quero que você tente o seguinte. Pegou essa ideia? Então a gente fez aqui, eu fiz esse modelo sucessivamente. Por quê? Porque quando você coloca, vou pegar aqui a mesma ideia, e você adiciona, por exemplo, peguei 100, porque é claro, muito mais fácil de fazer nosso cálculo. Então, imaginando que eu pegue esse 100 aqui e eu aumente 10% nele, ao aumentar 10%, isso aqui vai passar a ser um novo valor. E quando eu pego 10%, já não é 10% do primeiro 100, é 10% deste novo valor. Claro que ainda não quero entrar muito no conceito de juros compostos e tudo mais, mas a ideia, ou até o juros simples, a ideia é mais ou menos essa aqui. Juros simples eu pegaria sempre o valor inicial, o composto é o valor que vai sendo compostado, né? Ele vai se formando. Então por isso que na sucessão ele vai ser diferente, tá? E aí eu tenho uma pergunta para você. E se eu fizesse o seguinte? Falamos nesse modelo. E agora, e se eu colocasse, pegar alguma coisa lá, pegar lá uma fatia, uma feta de pizza, calabresa, um pouquinho de queijo aqui nela, ó. Tudo bem. Pode ser tomate também. Ah, você é vegano? Tem uma folhinha aqui de rúcula. Tá? Aí se você é vegano, vegano não, né? Vegetariano, porque tem queijo. Mas aí pode ser um queijo. Não sei, tem queijo. Tofu, né? E aí você vai lá e quer comprar essa fatia de queijo com tofu.
de queijo de tofu. Então, quanto que ela custa? R$100. Pô, mas R$100 uma fatia de queijo de tofu com rúcula e tomate seco? Você é maluco? Não, ninguém tá comprando, ninguém vai comprar não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um desconto de 20%. Tá? Vou dar um desconto de 20% nela. Vamos pensar comigo aqui, tá? E depois eu quero aumentar mais 20%. Na volta. A gente já viu como é que é o processo. Então, 20% de 100, você já sabe que é a mesma coisa. Ó, vou fazer assim. 100 vezes 20%. Certo? Então, posso fazer isso aqui. Já vi que vai dar o próprio 20. É por isso que eu fiz 100 para ficar mais facilzinho para a gente. Então, eu subtrair 20% de 200 é como se eu subtraísse 20. O valor da fatia passou a ser 80. Tá? Só que eu fiz agora um acréscimo de 20%. E ao fazer esse acréscimo de 20%, estou somando mais 20% deste valor. Certo? E quanto é 20% de 80? Certo? E aí você vai ter, que você tem aqui, ó, você pode fazer 80 vezes 0,2 ou, deixa eu puxar mais pro cantinho. A pizza ficou meio perdida, eu queria deixar na tela. Aqui, ó. Ou 80, agora eu quero saber só o valor, tá? Só o valor. 80 vezes 20%. Fazendo bem tranquilinho, bem passo a passo. Né? Posso fazer isso aqui? Posso. Né? Posso fazer isso aqui também? Posso. Então, eu sei que agora vai ser 16. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Né? Então, como eu quero pegar e adicionar mais os 20% ao valor, vou adicionar os 16. O que vai me dar um valor de 96. Certo? Então, na verdade, diminuir 20% e aumentar 20% de novo, isso me deu um decréscimo de 4%. Repara que você nunca volta para o mesmo valor, até porque o valor sempre vai ser um valor diferente, certo? Uma outra forma de a gente fazer o cálculo de percentagem é por via meio que a gente chama de regra de 3. O que é uma regra de 3, professor? Muito tranquilo, tá, galera? Regra de 3 já é uma parte mais de alguns cálculos. A gente vai ter aulas específicas de regra de 3 para você se solidificar, mas é claro, como aqui você já deve ter um pouco desse conhecimento, quero aproveitar para trazer para você. Regra de 3 é porque você tem 3 valores. Isso significa por isso que tem 3. Você já tem 3 valores. Você tem 3 valores. Falta 1. Tá? E aí é fácil você entender o modelo de regra de 3 sendo assim, ó. O valor total sempre ele vai ser aqui o valor de 100%. E aí o resultado buscado, ou o resultado que você tem, que é buscar em percentagem, resultado, ele sempre vai ser uma variável x. Talvez até você já tenha o valor. Às vezes você quer saber qual é o resultado. Às vezes você tem o resultado, o percentual, e já tem o 100%, você quer saber qual que é o valor total, certo? Em geral, vai ser nesse modelo. E aí, sempre lembrando como é que é feito isso aqui. Existe uma multiplicação cruzada para a gente começar. Ó, isso aqui, imagina que essas duas barrinhas aqui são os dois iguais gigantes. Ó. Igualzão, assim. Depois multiplicou cruzado, aí você vai ter o nosso valor ali. Certo? Na verdade, é que eu não quero entrar muito no detalhe, porque eu vou explicar a regrinha de 3 bem passo a passo em uma outra aula, tá? Até se já passou,
De repente, quando você estiver assistindo isso aqui, talvez a tela já tenha saído, esteja no ar, e aí você entra aqui na playlist, novamente, falando para você, tem no grupo aqui também, dependendo quando você está assistindo essa aula aqui, entra lá no grupo, fala assim, eu quero ver a aulinha da regrinha de 3, pergunta lá se ela já estiver disponível, a gente te manda o link também dela, caso você não tenha encontrado aqui do ladinho aqui na nossa playlist, tá? Muito bem, regra de 3, eu imagino que eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero 60 é um valor que equivale a 100%. Quanto é 15% desse valor? Veja que eu desloquei o x para onde eu não sei. X é minha incógnita, né? Então eu desloco sempre, vou colocar esse x aqui ou no valor que eu não sei. E aí, como eu falei para você, multiplicaçãozinha cruzada, né? Que é o que dá para a gente fazer isso aqui. Então 100 vezes x, 100x, que é igual 15 vezes 60, 900. Divido os dois lados por 100, né? Obviamente, 100. 100. Então, eu tenho que meu valor de x é 9. É uma outra forma de você identificar. Então, significa que 15% de 600 é 9. Tá? Então, é um modelinho que você consegue uma outra... não vou nem dizer um macete, na verdade, mas uma forma, uma outra técnica. Uma outra técnica para você alcançar esse valor. E aí eu quero trazer um questionamento. Ah, era para mover. Peguei errado aqui. Vou pegar um questionamento. Imagine que você tenha lá um podrão. Agora sim, já mais... Esse aqui tem gergelim. Deixa eu fazer aqui, ó. O hambúrguer, uma alface, porque tem que dar aquela contrabalanceada, e o queijo aqui em cima. Imagina que esse podrão aqui, ele sofreu um aumento. Sofreu um aumento de 50%. Ou seja, começou a vender bem, já ficou gourmetizado, porque jogou um gergelinzinho por cima. Pá, ótimo, beleza. O dono da bodega falou assim, vou aumentar. Quero faturar um pouquinho mais. Aumentou em 50%. Só que aqui a bodeguinha já era, não era tão careira. E ele passou a custar, R$12. R$12. Certo? E eu pergunto para você, qual era o valor antes do aumento? Qual era o valor antes do aumento? Tá? Dá uns 5 segundos para você pensar. Pensou? E aí, chegou a alguma conclusão? Pausou o vídeo, tentou fazer. Galera, isso aqui é bem tranquilo. Vou usar a regrinha de 3, como a gente viu agora há pouco. Então, aqui eu posso dizer que eu sei que esse valor dele, de R$12, ele equivale a quanto? A 150% do valor original. Certo? Bati aqui sem querer, peraí. Ok, 150% do valor original. E eu quero saber quanto é esse valor original. Como a gente viu, posso fazer essa multiplicação aqui, que vai nos dar 150x, que é igual a 1.200. Certo? Agora, vamos dividir os dois lados por... Essa história de passar o 150 para o outro lado, na verdade, você sabe que é uma divisão que você faz dos dois lados por 150, né? Se ele está multiplicando aqui, e eu dividir aqui, ó, só relembrando o conceito. Claro que você pode falar, passou, já passou direto, mas só para lembrar. Se eu dividir aqui por 150 e eu dividir aqui por 150, né, tenho aí o mesmo processo, certo? Porque aqui vai dar 1 e aqui vai fazer o nosso cálculo. Mas eu quero fazer esse cálculo aqui da seguinte forma.
Então, ó, x vai ser... Eu vou só separar um pouquinho aqui. Vou deixar aqui, ó. Concorda comigo que é a mesma coisa, ó. 12 vezes 100. 12 vezes 100. Só para ajudar no cálculo aqui. Olha o que dá para você fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Pá, cortou aqui. Aí eu vou até trocar a cor. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse 10 aqui por 5 vira 2. E aqui vira 3. E aqui vira 4. 8. Beleza? Pegou o cálculo aqui? Só fiz os cortezinhos diretos aqui para a gente simplificar. Então, o nosso valor antes do aumento era de R$ 8.000. Beleza? Tá tranquilo? Tá comigo? Tá? Tem alguma dúvida? Pergunta aí, tá? Galera, deixa eu passar mais um aqui. Vou jogar aqui para cima. Imagine que você tenha lá um salário de R$ 2.000. Você ainda não é concursado, você não está ganhando muito bem, está lá no estágio, ganhando R$ 2.000. Mas seu chefe vê que você é uma pessoa que se dedica, que chega no horário, não atrasa, tem proatividade, e ele fala assim: você é o cara, ou a cara. Então ele vai lá e te promete um aumento de 45%. E aí, qual vai ser o teu valor de salário agora? Então vamos lá. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho. Então você quer saber quanto que é? Vamos pegar 45% de 2.000. Ou seja, 45% de 2.000. Eu escrevi a mesma coisa, só de uma forma matemática. Opa, 2.000, faltou um zero aqui. Tchum, tchum, tchum. E aí agora ficou fácil, né? Então quer dizer que você teve um aumento de R$ 900. Beleza? E aí você pode, por exemplo, também, imaginando que você tenha lá, poxa, imaginando que você achou um lugar bacaninha, tá, está morando sozinho, tem o seu kitnet, porque você veio para Cascavel para ser no Alfacom presencial e conseguiu um kitnet ali, pagando, por exemplo, 900 barão. Então o seu aluguel do kitnet é R$ 900. Ah, professor, mas estou gastando quase metade. Basicamente, o que você ganhou de aumento vai ser o seu aluguel. Só que você chegou alguém lá e falou assim: poxa, tem espaço, quer dividir comigo? Então ela fala assim: ó, eu pago 40% do seu aluguel. Tá? Como você fica mais tempo, pago 40%. Aí você fala: beleza, beleza. Quer dizer que é 40% a menos que você gasta. Quanto você vai gastar? Então, tem um desconto de alguém que vai dividir ali o kitnet contigo. Inclusive, galera, quem quiser vir aí para o Presencial Cascavel, né, tenta ali, tem um Insta do pessoal que é presencial, né, tem as turmas aí para Polícia Federal, Polícia Rodoviária, PMs. Né, então, venha para cá também, né? Mas aí, claro, faça a sua organização financeira para dar tudo certinho. E aí, como é que você vai calcular isso aqui? Então, você vai pegar lá 40% de 900, que é o mesmo que 40% de 900. Então, aqui vai dar 9 vezes 4, 36, 360. Tá? Só que 360 é o quê? É o desconto. Então, quanto que você vai pagar na real? Então, você vai pagar, na verdade, 900 menos 360, que vai dar 540. Beleza? Muito bem. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para nossa tela. Então é isso, galera. Então aqui, de modo geral, era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco de conceito de porcentagem. Deixei no material em PDF, acho que, se não me engano, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, 5 exercíciozinhos, tem toda uma parte explicativa, e mais 5 exercícios para você
calcular e também já está gabaritado, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida no processo, vai ali no grupo, entra lá ou deixa aqui nos comentários também, tá? Já estou lendo aí os comentários contigo aí para que eu possa ir te responder, beleza? Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar aí nesse conteúdo, que ele tenha sido de grande valia para você. Um forte abraço e até a próxima.